Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, diga misericórdia. Não ouvi nenhuma misericórdia, então creio que vocês encontraram. Diz ali o versículo 2: olhando para Jesus. Só que já dá uma pregação, um sermão inteiro, né? Mas vamos atentar. Irmão, nós precisamos continuar olhando para Jesus. Eu acho que desde os primeiros dias ou momentos que eu vim para a igreja, eu ouço os meus pastores dizendo assim: você precisa olhar só para Jesus. Você já ouviu também? Quem é que já ouviu isso? E é verdade, né, gente? O homem, se a gente olha para o homem, a gente se corrompe, a gente cai. Por quê? Porque o homem é falho, pessoal. Você fica esperando ali perfeição um ser humano, você vai se frustrar, porque nem você mesmo é perfeito. Você mesmo falha, você mesmo erra muitas vezes, né? Então, como é que nós vamos colocar nossa confiança no homem? Ainda que seja uma pessoa que você vê que é muito firme, não coloque a sua confiança não. A confiança tem que estar em Jesus, pessoal. Daí que muita gente acaba caindo. Porque o fulano que eu esperava mais dele, eu esperava que jamais ele fizesse comigo, jamais fosse falhar, jamais fosse cair. Aí a pessoa se frustra e Jesus vai dizer: o que eu tenho a ver com isso, né? Não era para você olhar para o fulano, era para você olhar para mim. Quem está entendendo? Diga amém, Jesus. Não podemos olhar para as circunstâncias. As circunstâncias, as coisas dessa vida, elas são, meu irmão, como as ondas. Vai e vem, não é verdade? Se você olha para elas, você também se torna como as ondas. Vai e vem, não se firma. Você vai ser aquela pessoa sempre oscilante, sempre deixando ali com que as situações dominam você, controlam você. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para Jesus, estar firmes dele, porque ele é uma rocha firme, uma rocha eterna. É um lugar inabalável. É nele que nós precisamos estar firmados todos os dias da nossa vida. A gente conhece ali pelaquela passagem que Jesus veio andando sobre as águas. Os discípulos estavam no barco apavorados no meio daquela tempestade. E Jesus disse: não temais, sou eu. Pedro disse para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. Ele pela fé sai do barco e começa a andar sobre as águas. E a gente entende que ele estava o quê? Olhando para Jesus. Jesus é a palavra. Ele é o verbo, meu irmão, vivo. O verbo é a palavra de Deus, que encarnou, que se fez carne, mas ele é a palavra. Ele não passou a existir a partir da concepção no ventre de Maria. Ele sempre foi. Ele sempre existiu. Ele é. Mas ele se fez carne no ventre de Maria. Ele foi uma obra, um milagre de Deus. Mas Jesus, meu irmão, é a palavra. Então, quando diz olhando para Jesus, é olhando para a palavra. Quando Pedro estava olhando para a palavra, pois ele recebeu o vento de Jesus, a direção de Jesus, que ele podia sair daquele barco e andar sobre aquelas águas, meu irmão, ele viveu no sobrenatural. Mas no momento que veio o vento forte, deixou de olhar para a palavra, deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento forte, ele começou o quê? A afundar. É aí que muita gente se encontra, né, afundando na vida, porque está olhando para o problema, para a má notícia, para a pressão que o diabo faz. E o diabo, meu irmão, ele vai fazer mesmo, porque ele quer que você deixe de olhar para Jesus, porque olhando para Jesus, nós vamos vencer pela fé. Agora, se você é aquele que está se afogando, clame: Senhor, eu não posso continuar me afogando assim mais. O mar da vida, dos problemas, das circunstâncias estão conseguindo me afogar, mas eu peço, me ajuda a me levantar novamente, para voltar a ser aquele homem, aquela mulher de fé, que anda pela fé e não por vista, olhando para ti somente, não mais para os lados, para as circunstâncias. Jesus vai lhe ajudar. Segura na mão dele, meu irmão, essa destra fiel, que ele vai lhe sustentar, ele vai lhe dar essa força. Agora você precisa se levantar, se posicionar e passar a crer, para continuar a sua jornada andando pela fé, não olhando mais para o vento forte, senão você não vai chegar no lugar de destino, que é o lugar da sua vitória. Amém? Então é pela fé que nós vamos vencer, é pela fé que nós vamos conquistar. Por isso o texto está dizendo: olhando para Jesus.
não olhe para as suas limitações, não olhe para si mesmo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não olhe para o diabo, o que ele está falando, o que ele está querendo lhe mostrar. É dessa maneira que ele vai tentar lhe tirar os teus olhos, o teu foco do Senhor. Aí você precisa resistir. Não, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção, Deus falou comigo, eu vou continuar firme nessa direção que Deus me deu e não vou sair disso, amém? E assim nós vamos vencer. E aí continua o texto dizendo ali, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Uma tradução que diz da nossa fé. Preste atenção, o autor é aquele que produz, é aquele que gera, é aquele que cria. Quem é que produziu essa fé em você? Foi Jesus, amém? Foi Ele é o autor da nossa fé. Aí eu estava me lembrando de Abraão. Jesus, Deus, né? Jesus estava junto, porque é o verbo, sempre existiu, sempre esteve ali. Quando Deus deu a palavra, Deus deu o verbo, Deus deu Jesus ali, a direção a Abraão. Mas Deus então disse para Abraão que ele seria pai de uma multidão. Deus fez uma aliança com Abraão. O Abraão não tinha filhos. Deus chamou ele para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, ele fosse uma terra que ele nem sabia onde. Meu irmão Abraão, ele não começou a se chamar Abraão, ou a assumir esse nome Abraão, por uma coisa da cabeça dele, ou da vontade própria dele. Ele não fez isso, ele não saiu da sua terra por uma ideia própria dele. Não, foi tudo porque Deus disse. Às vezes a pessoa que está andando pela fé, ela é tida como metida ou soberba. Talvez alguém pudesse olhar para Abraão e dissesse, vai ser metido, hein? Pai de uma multidão. Não é verdade? Mas meu irmão não tinha erro nenhum em ele assumir algo que não era ele que escolheu, não era ele propriamente que teve essa ideia, eu sou o pai de uma multidão. Não, foi Deus quem disse. Foi Deus. Foi Deus que mandou ele sair da terra dele. Foi Deus que falou que faria aquela obra na vida dele. Então, ainda que achassem ele soberbo ou metido, ou achassem que ele até fosse louco, poxa, ou zombasse até mesmo dele, você disse que é Abraão, mas cadê teus filhos? Pois até então ele não tinha filhos nenhum. Mas independente disso, ele sabia que ele recebeu a palavra de Deus. Foi Deus que produziu aquilo nele. O Senhor era o autor da fé de Abraão. Pastora, eu creio na minha cura, não porque eu tenho vontade de ser curada apenas, não porque eu desejo muito, ou é uma ideia da minha cabeça, não, mas porque Jesus fez a obra por mim. Ele disse, está escrito que pelas pisaduras do Senhor eu fui curado. Então nós temos que ser usados para assumir isso, porque quem produziu isso em nós foi Deus. Quem falou que a sua família vai ser salva? O que Deus tem falado no seu coração? Ele é o autor disso, Ele que produziu isso em você. Então não temas em assumir, meu irmão. Assuma mesmo, porque não é coisa da tua cabeça. Diga assim, é de Deus. Vem de Deus para a sua vida. É Deus que gerou em você. Quem está entendendo, diga aleluia. É Ele que é o autor da nossa fé. Olha o que diz, deixa marcado Hebreus, hein, que a gente já vai voltar. Um pouquinho antes, Romanos capítulo de número 4. Romanos 4, versículo de número 21. Diz assim, ó, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aqui, se você ler o texto, você vai ver que fala de Abraão. Que o Abraão, ele creu no Senhor. A gente sabe que ele precisou se firmar pela fé, não é verdade? Ele não começou assim, né? Todo aquele 100% de fé, teve uns vacilos ali. Ele olhou para o homem, quando ele ouviu Sara, saiu do plano de Deus, teve ali aquela relação com Agar, daí nasceu um filho.
porque era da cultura da época, a mulher não podia ter filhos, dava escravo para dormir com o marido, para poder ter um filho com aquela escrava, e a mulher assumia como se fosse dela. Ideia nada brilhante, nada de Deus, né? Deus queria fazer uma obra nele, mas o Abraão aprendeu. Ele parou de ficar vacilando na fé e se firmou realmente. E aí ele esteve certíssimo, e no momento que ele esteve certíssimo, ele não vacilou mais. Enquanto a pessoa ela não fica, meu irmão, firme ali naquilo que Deus diz, ela não vai viver o milagre, aquilo que Deus tem para ela. Tem que se firmar na fé, tem que crer de todo o coração. Mas depois dele ter realmente se firmado na fé, irmão, nada mais conseguiu tirar a atenção dele da palavra de Deus, nada mais. E ele estava caminhando rumo a viver o sobrenatural na vida dele, o milagre dele. E aqui esse texto, essa parte do trecho diz, no verso 21, que ele estava certíssimo. Olha, fé, certeza, nada tirava isso do coração dele, de que aquele que havia lhe prometido, ou seja, o autor da sua fé, diga glória a Deus, também era poderoso para o fazer, ou seja, ele também era o consumador da sua fé, porque o consumador é aquele que faz, que realiza, que executa. Então aquilo que Deus fez você crer, Ele também vai realizar na sua vida. Meu irmão, a palavra de Deus não cai ao chão, não falha. Deus, Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz. Ele produziu isso em você, Ele vai executar. Ele gerou a criança, Ele não vai fechar a madre não, a criança vai nascer. Diga aleluia, Jesus. Guarda isso no seu coração, pessoal. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então continua olhando para Ele, porque o que Ele fez você acreditar, Ele vai executar na sua vida. Volta lá para o livro de Hebreus. Ele executou na vida de Abraão ou não? Sim, como ele disse. Capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. O que o texto bíblico nos mostra aqui? Tem muita gente que não está aguentando na caminhada, que está cansando, desanimando, desfalecendo, desistindo, porque está olhando para a dificuldade, para o problema, para a dor. Por que Israel não conseguiu vencer o deserto? Porque eles olhavam para o deserto, eles não olhavam para a recompensa que era Canaã. Se eles pensassem em Canaã, pessoal, eles atravessariam aquele deserto rapidinho. Na verdade era uma jornada só de 11 dias, durou 40 anos, porque eles olharam para o deserto e não para a palavra de Deus, não para a recompensa, o gozo que estava proposto a eles, a alegria de estar numa terra que manava leite e mel. Quando a gente olha para aquilo que está nos garantido pela palavra, não, a palavra de Deus diz que essa bênção é minha, que esse milagre é meu, eu sou curado, eu sou próspero, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei o que Deus tem me mostrado, mas quando a gente olha para a recompensa, irmão, se torna muito mais fácil passar pelo problema, pelo deserto, pela adversidade. Muito mais fácil. O deserto não consegue nos entristecer, não consegue nos chatear, a dificuldade não consegue nos abater. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma recompensa, que está logo ali, e que vale a pena, que nos pertence, e que Deus não falha. Olha para a recompensa. Quando a mulher está para dar luz, se ela focar na dor, a dor aumenta ainda mais. E se ela pensar, só mais um pouquinho de força, porque logo ali eu vou ter meu bebezinho no braço, a coisa vai mais rápido, e logo ela tem a recompensa. Não é verdade? Entenda isso. Vai valer a pena. Eu sei que a vitória é minha, eu sei que o milagre é meu. Jesus olhou para o gozo que lhe estava proposto, para todo o retorno maravilhoso que viria da obra que Ele estava fazendo por nós. Ele estaria à destra de Deus Pai,
Ele sim teria um nome que é sobre todo nome. Ele salvaria, meu irmão, milhares e milhares que iriam crer nele, no seu sacrifício. Tornaria milhares e milhares filhos de Deus no sangue dele, na obra que ele fez. Então ele olhou para isso, não ficou olhando para a dificuldade daquele momento. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Diz ali, o qual pelo gozo, que a alegria que lhe estava proposta, suportou. Suportar é superar. É não deixar com que aquele problema venha lhe vencer, mas vencer aquele problema, né? Superar aquele problema com uma boa atitude, com a atitude de quem crê no resultado, na bênção, no milagre. Suportou a cruz, desprezando a afronta. O que é desprezar, pessoal? Desprezar é não dar valor, é não dar nenhuma consideração, é ver como nada, como coisa que não é nada. Não é o que Deus ele fala? Que os nossos inimigos é nada, como coisa que não é nada. Um exemplo de alguém que desprezou o inimigo, o problema, o gigante Davi. O gigante veio ali ameaçando, tentando amedrontar, tentando amaldiçoar pelos seus deuses, tentando olhar para Davi e dizer que ele não era nada. Mas Davi não olhou para nada daquilo, o tamanho do gigante, a afronta do gigante, nada daquilo. Davi desprezou o gigante. Para ele, o gigante não era nada, porque Davi confiava no seu Deus. Se você fica, mas esse problema é muito sério, vem de muitos anos, pastora. Pastora, mas olha, é câncer, é metástase. Pastora, olha, o médico diz que não tem jeito. Você está, meu irmão, considerando o seu inimigo como algo realmente importante e valor. Por isso que o inimigo está triunfando sobre você. Você tem que considerar o teu Deus acima do seu inimigo, e o problema como nada. Como é que Jesus ele venceu, suportou tudo aquilo, desprezando a afronta? O próprio Abraão, lá em Romanos 4, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, e nem para o ventre amortecido da sua esposa Sara. Ele sabia que ele era velho, ele sabia que a sua esposa era estéril, também já avançada em idade, e já tinha passado o costume das mulheres. Meu irmão já estava com vovôs, pessoal, acho que nem aquela parte do casal já estava indo como antes. Mas Deus teve que vivificar. Eu entendo por esses versículos, né? Que mostra que ele vivifica, chama as coisas que não são como se já fossem, vivifica os mortos. Quer dizer que Abraão e Sara não estavam mais naquela condição, né, de lua de mel, amém? Quem está entendendo, diga amém. Deus teve que vivificar tudo ali, até uma mulher da idade de Sara poder gerar. A gente sabe, quem já foi mãe, quem, né, carregou uma criança no ventre, que não é fácil uma gestação, pessoal. Vamos tirar toda a parte, né? Bonita, né? É bonito gestação, mas a mulher sabe a renúncia que é, pessoal. Os quilos a mais, cansaços, enjoo. É uma mulher da idade de Sara passar por tudo isso. Deus vivificou, não vivificou? Útero, né? Organismo, tudo. Então Deus fez uma obra completa. Só que Abraão precisou não atentar, porque aos olhos naturais parecia que a coisa não ia. Aos olhos naturais parecia impossível. Mas ele não atentou, ou seja, desprezou aquilo. Não é que ele era cego, ele sabia o que estava acontecendo.